Eu peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. A mensagem que eu tenho é mais um estudo, tá, baseado nesse livro. É um livro curto, 4 capítulos apenas, a história desse profeta Jonas, mas é rico, traz várias aplicações, exemplos para nós que a gente pode tirar. Vou começar com uma leitura do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor desculpa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava ao ponto de se despedaçar. Jonas, capítulo 1, versículo 5, continuando. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É uma história muito interessante. Quando a gente ouve o nome Jonas, automaticamente a gente pensa no profeta que foi engolido por um grande peixe. E essa imagem, né, do profeta dentro de um peixe se tornou um símbolo desse livro. Mas a gente viu aqui na leitura, o peixe ele vai ocupar apenas 3 versículos. Ocupa 3 versículos, o capítulo inteiro, o peixe ocupa apenas 3 versículos. Do livro inteiro, apenas 3 versículos. Porque não se trata... A verdadeira mensagem do livro é muito mais profunda. Não se trata sobre um profeta e um peixe, mas sim de um Deus que não desiste do homem, mesmo quando o homem tenta fugir. Jonas é a história de um profeta chamado por Deus para pregar arrependimento a um povo distante, cruel e odiado. Mas ele tenta escapar desse chamado. Em vez de ir para Nínive, ele embarca em um navio para Tarsis, a direção oposta. O próprio versículo fala, versículo 2, podem voltar, que o Senhor veio a palavra do Senhor a Jonas.
Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas se dispôs para ir para obedecer ao Senhor? Não, para ir para a direção contrária que o Senhor tinha mandado ele ir. E essa fuga de Jonas é uma coisa que a gente é difícil de entender, como um profeta do Senhor, entendendo que o Senhor é onipresente, é onipotente, está em todo lugar, e achou que poderia fugir do Senhor. Agora, por que Jonas fugiu? Vamos pensar, qual que foi o chamado do Senhor? Ele mandou vir pregar contra Nínive. Nínive era uma cidade, era a capital do Império Assírio. Quem já lembra das histórias do Antigo Testamento sabe. O povo de Israel sofreu na mão dos assírios. Era um dos povos mais cruéis da antiguidade. Eles torturavam, matavam, destruíam tudo por onde eles passavam. Eles eram conhecidos por sua brutalidade. E na mentalidade do povo de Israel e até do próprio Jonas, esses assírios não mereciam salvação. Eles eram inimigos, eram pagãos, eram ímpios. Mas Deus viu a maldade deles e decidiu agir, não com um julgamento imediato. Vocês podem lembrar de Sodoma e Gomorra, uma cidade que também a gente tem a história registrada, que a maldade era tremenda, o pecado dessas cidades era tanto que chegou ao Senhor e ele mandou destruir, mesmo que Abraão tentando meio que barganhar com o Senhor, que, poxa, mas se pelo menos tiver alguns homens justos nessa cidade, o Senhor vai destruir. E o Senhor estava disposto a poupar essas cidades pela sua maldade, mesmo se tivesse algumas poucas pessoas justas, mas sabemos que não foi o caso de Sodoma e Gomorra. Deus mandou destruição para aquela cidade, o fogo do céu. E aqui, Nínive também chegou nesse ponto de maldade. O Senhor declarou que vai destruir. Mas, antes de vir com esse julgamento imediato, porque Deus é justo, ele vê o pecado e ele não consegue se contestar com isso, mas ele decidiu levar uma mensagem de arrependimento primeiro, pregar, que Jonas levasse uma mensagem de arrependimento para essas pessoas, porque Deus não vê apenas o pecado, ele vê a possibilidade do arrependimento. Deus busca que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem ao Senhor. Mas sabemos que não vai acontecer isso, nem todos aceitam e chegam a isso. Então, por que Jonas tentou fugir? Porque a cidade, por medo? Porque realmente podia ter medo, aquela cidade era terrível. Chegar um homem do Senhor lá pregando que eles deviam se arrepender e iriam matar o profeta. Mas Jonas não fugiu por covardia. Ele foge porque ele não aceitou a misericórdia de Deus para com aquele povo. Jonas foi egoísta nessa atitude. Ele, no final do livro, ele vai reconhecer isso com as próprias palavras. Em Jonas capítulo 4, versículo 2, Jonas mesmo confessa: eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende do mal. Jonas ele conhece o coração de Deus, e justamente por isso, sabendo que Deus, se o povo de Nínive se arrependesse, ele perdoou, Deus estaria disposto a perdoar. Jonas não quis ir, porque ele não queria que Deus perdoasse aquela nação, ele queria ver a destruição daquele povo. E essa é a chave de todo o livro. Jonas não quer que Deus perdoe, ele quer que Deus castigue. E quando percebe que pode ser usado para levar ao arrependimento a um povo pecador, ele corre. Só um minuto. Esse capítulo, ele mostra que Deus não está preso à lógica humana. Ele é um Deus justo, sim, mas também cheio de compaixão. E é por isso que ele age com misericórdia para quem menos parece merecer. Deus vê a maldade de Nínive, mas ele sabe que eles são cruéis. Mas Deus quer mesmo assim dar uma oportunidade que se arrependam. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva?
Esse é o coração de Deus. Ele não quer a morte do pecador, mas ele quer que mude de caminho e viva. E o curioso é que o único que parece incomodado com essa misericórdia é Jonas, o profeta do Senhor. Ele está se revoltando contra a bondade de Deus. E vemos Jonas tentando fugir. Chama Jonas para pregar em Nínive e ele foge para Tarsis, na direção completamente oposta. Ele desce a Jope, paga a passagem e embarca num navio. E é interessante que no texto a palavra desceu vai aparecer várias vezes. Jonas desce a Jope, depois desce ao porão do navio e depois ele vai descer ao fundo do mar, no peixe. Isso mostra que quem foge de Deus sempre desce. A fuga pode parecer fácil no início. Tem navio, tem espaço, tem sono, mas o destino é sempre para baixo. A desobediência nunca nos leva para cima. E mesmo sabendo que Deus é onipresente, Jonas tenta se esconder. É como se dissesse: se eu sumir, talvez Deus esqueça de mim, talvez ele escolha outra pessoa, talvez esse chamado não seja mais meu. Mas vai ficar claro uma coisa: Deus, não dá para fugir de Deus. Não dá para apagar a consciência, não dá para ignorar o chamado. A tempestade. Chegamos no ponto que Jonas está no navio, tudo parece correr bem, até que uma grande tempestade cai sobre o mar. Deus mandou essa tempestade para impedir que Jonas fizesse o que ele estava fazendo, de tentar fugir. E aqui começa uma grande ironia do capítulo. Temos os marinheiros no navio que o texto não fala se eram qual povo que eles eram, mas com certeza não eram crentes, porque eles começam a clamar cada um seu Deus, tentando de todo jeito, se esforçando para o navio não afundasse, e a gente vê o profeta do Senhor dormindo, tranquilo, como se nem um pouco preocupado com a própria vida e com a vida dos homens que estavam com ele naquele navio. E os marinheiros pagãos estavam clamando e se esforçando ao máximo para lutar, para sobreviver. E quando questionam, né, a Jonas, de onde que você é, que povo que você é, o que você fez por acaso para esse mal, né, essa tempestade está tão forte contra a gente. E Jonas, ele admite que, olha, eu sou profeta do Senhor e eu sei porque essa tempestade está acontecendo, é porque eu estou tentando fugir do Senhor. E a atitude desses homens, e a solução que eles pedem, né? Mas o que a gente pode fazer para que a gente não afunde o navio, né? E a gente morra no meio dessa tempestade? Jonas fala: me jogue no mar. Jonas, ele está escolhendo a própria morte do que obedecer ao Senhor. E os pagãos, eles demonstram respeito, temor e até tentam poupar a vida de Jonas. Eles não fazem. Quando Jonas oferece a própria vida, que eles jogassem Jonas no mar para que a tempestade cessasse, eles não fazem isso de imediato. Eles ainda tentam de todo jeito ainda a remar, a jogar as coisas no navio para poder poupar a vida de Jonas. Os próprios marinheiros pagãos estão mostrando mais temor, misericórdia do que o próprio profeta do Senhor. E é um contraste tremendo aqui. O capitão do navio, né, diz no versículo 6, levanta-te, clama ao teu Deus. E essas palavras deveriam ter saído do próprio Jonas e não do capitão. Mas agora Jonas precisa acordar. Ele está fugindo, mas Deus está despertando. E quando descobre que Jonas é o culpado, Jonas ele admite: sou hebreu, sirvo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele sabe que Deus que tem o domínio, que mandou aquela tempestade, e mesmo reconhecendo a soberania de Deus, ele ainda assim não quer obedecer. Ele poderia ter dito: voltem ao navio, tenho que ir para Nínive, obedecer ao Senhor, mas ele prefere morrer do que obedecer. O orgulho de Jonas está sendo bem descarado aqui. Poxa, a gente... E por outro lado, por um lado a gente tem o mau exemplo do profeta, que
procurando fugir do Senhor, desobedecendo, preferindo até a própria morte do que obedecer ao Senhor, do que mostrar misericórdia por pessoas que nem sequer conhecem o Senhor. E, por outro lado, pessoas que nem nunca ouviram falar, talvez, do Senhor, estão demonstrando mais fé, mais atitude melhor do que o próprio profeta, procurando poupar, e depois que ainda assim eles chegam à conclusão que vão ter que jogar Jonas no mar, eles ainda oram ao Senhor, clamando que não os culpe pela morte daquele homem. E ainda fazem votos, ainda quando a tempestade cessa, jogam Jonas no mar, a tempestade cessa, eles ainda fazem votos ao Senhor. Aqui, e o Senhor, a gente vê o coração de Deus. E mesmo Jonas sendo lançado ao mar, Deus envia um peixe para salvá-lo. O peixe não foi uma punição, mas um livramento. Deparou o Senhor, versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus poderia deixar Jonas morrer, mas não deixa. Deus o guarda, o protege, mesmo na desobediência. Isso mostra que a disciplina de Deus não tem como objetivo punir, mas sim restaurar. Ele corrige com amor, ele persegue com graça, ele alcança mesmo quem tenta se esconder. E fica as aplicações para nós. A gente pode tentar fugir de Deus, pode até parecer fácil no início, mas tem barco, tem passagem, tem sono, mas cedo ou tarde a tempestade chega. A nossa consciência pesa, a verdade bate a porta. Deus chama, não apenas para o que nós queremos, mas para o que Ele quer. Às vezes é conveniente fazer a vontade do Senhor, quando também convém a mim fazer a vontade do Senhor. Mas não é sempre assim. Ter a vida de um cristão, não é só fazer o bem quando é conveniente fazer o bem. Às vezes vai ser em momentos difíceis que a gente não tem vontade, mas é assim que a vontade do Senhor nós devemos fazer, mesmo quando vai contra o nosso egoísmo, contra nosso orgulho. Foi isso que levou o profeta. Foi um capítulo inteiro que podia ter sido... a gente não teria, se o profeta tivesse assim que o Senhor falou a primeira vez com ele. Vai, obedece. Jonas tivesse ido e obedecido, a gente não teria essa conversão, digamos assim, desses marinheiros, de pessoas padrões. E um exemplo para nós, de a gente olhar para o nosso próprio egoísmo, que precisamos lutar contra isso, para poder buscar servir ao Senhor. E ver como a misericórdia de Deus é maior do que qualquer vontade. A misericórdia do Senhor é tremenda. Mesmo na rebeldia, Deus alcança. Ele não desiste, ele persegue, ele salva. E não dá para fugir de Deus. Nem para longe, nem para dentro, nem próximo capítulo. A gente vai ver Jonas estando no mais profundo abismo, dentro do peixe. Ele fala ao ponto de o peixe ter encostado na mais profundo parte do oceano. É como se estivesse num lugar que nada pudesse salvá-lo. Mesmo se ele tivesse, de repente, uma faca, pudesse sair do peixe, ele estava no fundo do oceano. Mesmo o melhor nadador não conseguiria dar conta de escapar naquela situação. E a única opção que ele vai ter nesse momento, não quero dando muitos spoilers no próximo capítulo, mas é orar. Jonas vai voltar para Deus em oração, reconhecer que só Deus pode ajudar nessas situações que a gente parece que está perdido, não vê mais solução nenhuma, é como se estivesse num profundo abismo. Mas o Senhor está lá, está sempre conosco. A gente pode orar, voltar ao Senhor, que Ele sempre está, mesmo que seja no mais profundo abismo, ou num lugar mais alto. Aí assim, no lugar mais alto, na montanha mais alta, aí você só vai estar mais próximo de Deus ainda. Deus está em todo lugar, não existe limites, não existe lugar que a gente possa pensar que a gente vai se esconder do Senhor. O Senhor sempre está à nossa volta e Ele está nos chamando para que a gente busque a Ele, obedeça a Ele.
Salmo 139. Vamos abrir em Salmo 139. É um salmo muito bom que retrata justamente isso, de não ter para onde fugir do Senhor. Vou ler na NVI, Salmo 139, a partir do verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces-a inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Continuando o verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga às trevas que me encubram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas nem são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. É maravilhoso. As palavras desse salmo devem servir de conforto para nós que buscamos o Senhor. Para quem não busca o Senhor, é de dar medo, de pensar que o Senhor está observando cada passo que nós damos. Mas que a gente possa tirar essa conclusão. Ao final do livro, desse capítulo, Jonas achando que podia fugir do Senhor. Logo o profeta, quem conhece, deveria saber mais do que qualquer um, que o Senhor é onipresente. O profeta achou que poderia, de uma certa forma, limitar o amor de Deus. Mas Deus ensinou que a sua graça é maior do que nossa resistência, que ninguém está longe demais para ser alcançado, e que seus planos não falham, mesmo quando usamos a desobediência como escudo. Hoje, Deus continua nos chamando, continua enviando e continua corrigindo com amor. E fica para a reflexão para nós. Em que parte da nossa vida nós ainda tentamos fugir da vontade de Deus? Era isso que eu tinha preparado. Bom, prazer estar aqui, os irmãos.